Olá, está começando mais uma edição do Diálogos da Cidade. Que bom ter você com a gente em mais uma edição sobre tratamentos disponíveis na rede pública, todos os tipos de câncer, né? O impacto psicológico do diagnóstico e também o apoio das famílias e a importância dos cuidados paliativos em casos mais complexos. Para a psicóloga, a doutora Marlene Carvalho, o que explica, né, essa resistência dos homens em cuidar da saúde? Então, eu acho que o homem, ele não tem a sensibilidade que uma mulher tem. Então, normalmente, a resistência em procurar ajuda e achar que tem alguma coisa, pelo super-homem, que eu acho que tem um pouco do lado masculino mesmo, eles acabam camuflando isso. Eles nem têm sintomas, mas eu acho que o exame é essencial que se faça anualmente, né? Não só no homem quanto na mulher. Então, acho que a dificuldade é um pouco do lado masculino mesmo, de um modo geral. Com certeza. Doutor Caio, com qual frequência o homem tem que ir? Qual é a recomendação para ir ao médico, realizar os exames? Bom, o homem deve ir, desde a adolescência, já é orientado a procurar urologista, desde a fase da adolescência para orientação sexual, os adultos jovens para ter um acompanhamento, mas voltado para o câncer de próstata, se o paciente não for negro, não tiver nenhum parente de primeiro grau com câncer de próstata, principalmente antes dos 60 anos de idade, ele deve fazer o rastreio de próstata com o exame do PSA, que é o exame de sangue, e o exame do toque, após 50 anos de idade. Se ele tiver um parente de primeiro grau com câncer de próstata ou for negro, acima dos 45 anos de idade. A doutora Marlene falou aqui uma situação importante, né, que é a questão do super-homem, né? A mulher ela tem esse mais cuidado. Mas, a mulher é mais emoção, o homem é mais razão. Exatamente. Então, acho que tem toda essa diferença da resistência, inclusive em terapia, para buscar ajuda do ponto de vista emocional, né? E em pleno século XXI, as coisas mudaram, né? Muito. A tecnologia de exames. A senhora passa isso aos seus pacientes que procuram? Sim, sim, sem dúvida. E existe muita dificuldade hoje, nos atendimentos? A busca tem bastante masculina, hoje está mais aceito, mas já teve momentos em que o consultório só era mulher, para você ter ideia. Então, a gente sente muito nos atendimentos mesmo. Até hoje, na terapia comum, né? Comum, exato. Para qualquer tipo de ajuda dessa natureza, principalmente do ponto de vista emocional, a mulher busca muito mais. Doutora Marlene, como funciona o apoio, né, psicológico do SUS para pacientes com câncer, né? Esse serviço, na sua opinião, está presente em todas as etapas do tratamento ou falta? Como é que está? Então, tem um pouco mais de demora, mas eu acho que eles dão uma boa assistência, os casos mais emergentes eles colocam na frente, levam um determinado tempo maior, mas de qualquer forma eu acho que vem correspondendo. Eu percebo que isso teve uma melhora significativa. E é fundamental, né, os sem pacientes dúvida. Eu acho que do caso ter esse apoio. Sem dúvida, é a melhor maneira que eles têm, porque eles não têm outro caminho que não seja o SUS, né? E que tipo de assistência vocês oferecem, né? O SUS oferece hoje, que a senhora pode contar um pouquinho para a gente. Então, o SUS eu acho que existe só dificuldade do agendamento, eles conseguem marcar. Aí leva alguns meses que eles vão receber uma mensagem por celular avisando que está marcado de um dia para o outro, né? Mas os casos mais emergência eles passam na frente. Eles desestabilizam muito fácil, né? Em relação a uma notícia de que tem algo que está suspeito, que teria que estar sendo rastreado, né? Exatamente. Então, a gente percebe que as notícias, as pessoas têm mais conhecimento sobre o câncer, né, gente? Marlene, os pacientes, no caso da senhora, que já fazem terapia, né, há anos e descobrem a doença, eles recebem de uma forma mais cômoda esse diagnóstico ou tem as crises também? Como é que funciona? Tem as crises, são impactantes, gera uma ansiedade intensa, uma desestabilização no setor da vida, no geral, no casamento, com o trabalho, o que ela teria que modificar, os cuidados que ela tem que ter, as químios, as rádios, aí vai vindo todo o contexto que tumultua a cabeça e que eles se perdem dentro disso. Então, a estabilidade emocional é importante, embora fique difícil zerar isso, né? Porque é um impacto muito forte. Porque a pessoa tem perda de sono, ela
tem uma ansiedade muito grande, ela não consegue mais centralizar em nada que está fazendo, então ela perde um pouco o chão. É como se fosse um luto, né? Eu vou ter que lidar com algo que eu não sei o que vai acontecer ali na frente. Exatamente. Então isso é o luto. que faz a pessoa desestabilizar. E muitas vezes a pessoa fica num estado tão grande de ansiedade, de estresse, que impede com que ela se alimente adequadamente, siga o tratamento, sono, vá nas consultas, Exato. acaba alterando outros aspectos da vida dela que vai prejudicar o tratamento também. A situação... Por isso que a prevenção para minimizar isso, né, ajudaria muito. Com certeza. E como o senhor disse, se a pessoa não se alimenta direito, não dorme, atrapalha em tudo o tratamento, né? Se o tratamento está certinho, mas o psicológico, a pessoa não segue certinho a alimentação, a rotina que ela tinha, isso vai prejudicar muito, doutor. Tem influência, com certeza. Desestabiliza de um modo geral, né? Fisicamente, porque ela somatiza tudo, né? Falando fisicamente, doutora Marlene, as mudanças físicas no corpo da pessoa que começou o tratamento. Tem que raspar o cabelo, em alguns casos, emagrecimento. Afeta muito o psicológico? Muito, muito, porque eles começam a ver a diferença, já começam a imaginar de que vai ficar sem o cabelo, o que eu vou fazer com o meu corpo, né? Por isso que a prevenção, a questão da atividade física, alimentação adequada, ter um nível de estresse menor, vai ajudar e contribuir para ela estabilizar e conseguir ter esse enfrentamento, que não é fácil. Marlene, nesses casos, né, de tratamento, né, a pessoa descobriu, entrou na fase do tratamento. De que forma o tratamento, o acompanhamento, na verdade, psicológico é fundamental nesses casos? Como ajuda? Então, eu acho que ele acrescenta muito, onde a pessoa vai ter o espaço, onde ela pode chorar, onde ela pode falar, ela dizer das dores, dos sintomas, dos medos, né? O medo até da morte, né? Normalmente eles não conseguem dividir isso com a família, até porque a família também está fragilizada, nem sempre a família consegue dar esse apoio, porque é percebível a pessoa que está com câncer de que a família está em sofrimento, então ela não tem essa liberdade de poder se abrir. Então normalmente elas buscam exatamente para poder dividir o que realmente ela está sentindo. Com certeza, né? E o que o paciente pode fazer no dia a dia para estar melhorando, né, essa resposta ao tratamento? Porque quando o psicológico está bom, tem-se que o tratamento vai ser melhor, né? Com certeza, porque daí ela vai ter uma estabilidade onde ela vai poder buscar todas as ajudas, todos os cuidados de saúde, né? Se preocupando com a parte física, com a parte alimentar, com a parte não fumar, não beber, tem algumas coisas que são essenciais, né? Do que ela tem que abrir mão para começar essa nova vida, para poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Não só do ponto de vista emocional, quanto físico, né? Até porque ela tem que largar algumas coisas que já é comum na vida dela, né? Exato. Então, essa é a parte mais dura, mas elas acabam aceitando, e o impacto é tão forte que de um dia para o outro ela muda, porque as alimentações também mudam muito. Tem várias coisas que deve evitar se alimentar, tanto que elas buscam, é orientada para buscar uma nutricionista, de acordo com aquilo que ela é orientada. E aí a coisa vai fluir bem quando elas aderem bem a essa questão de como a vida dali para frente vai ser diferente. Né? Tem que ter uma vida regrada, né, muito doutor? regrada. Com certeza. Com horários, com tudo, né? Muitas vezes ele não quer, ele já entendeu sobre o tratamento, sobre a quimioterapia, sobre a cirurgia, mas muitas vezes ele só quer conversar um pouco, explicar o que ele está sentindo, que muitas vezes ele começa a achar que ele é um peso para a família, que está trazendo problemas e transtorno, alterando a vida de todo mundo. Então, às vezes, ele só quer conversar, desabafar, isso vai tirar um peso das costas dele. Sem dúvida, fica muito mais leve. Com certeza, gente. Dessa forma, né? O repórter Eduardo Campos está com um médico especialista em cuidados paliativos e tem mais detalhes sobre esse tema essencial no tratamento. Du, é com você. Oi, Rafa, tudo bem? Olha, é sempre um prazer estar participando aqui do Diálogos da Cidade e hoje a gente veio falar um pouco sobre cuidados paliativos, né? Realmente ninguém quer ter que passar por uma situação como essa ou ver algum familiar, alguma pessoa especial passando por esse tipo de tratamento. Mas, quando necessário, esse tratamento faz muita diferença na qualidade de vida da pessoa, né, que está com alguma doença terminal ou com alguma doença crônica também. E quem vai explicar um pouco mais sobre quais são esses cuidados é o oncologista e especialista em
Cuidados Paliativos, Rodolfo Leal. Doutor, então, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente o que são esses cuidados paliativos. Boa tarde. Então, os cuidados paliativos, eles são uma abordagem diferente do tratamento convencional que é oferecido para cada doença. Então, a gente não foca exatamente no diagnóstico e no remédio específico, mas sim em todo o resto que está junto. Por exemplo, controle de sintomas, o planejamento do que vem pela frente, o suporte emocional, espiritual, o controle social, inclusive o cuidado com a equipe que cuida desse paciente. Então, é uma abordagem um pouquinho diferente que não substitui o cuidado da doença, ela anda em paralelo. Maravilha. E tem também, né, esse estigma de muita gente achar que porque está em cuidado paliativo já é sinal que é fim da vida, que já está dando tudo errado. Queria que você explicasse um pouco sobre esse estigma. É verdadeiro? O que significa também? Isso é muito comum e muitos pacientes confundem realmente. O cuidado de fim de vida de pacientes que estão perto do óbito, ele realmente faz parte dos cuidados paliativos e é um momento muito importante, com grande carga de sintoma emocional e física, que precisa de uma atenção muito grande do especialista. Mas toda doença ameaçadora da vida e grave merece cuidado paliativo, mesmo que seja uma doença com potencial curável. Então, ela deve acontecer mesmo em pacientes que não estão em fim de vida, mas que tiveram o diagnóstico, porque ela anda em paralelo e ela não substitui o outro tipo de cuidado. Legal. Queria que você falasse também um pouco sobre, né, em casos de pacientes que estão com câncer, assim, o que é oferecido para eles, como que funciona, né, esses cuidados? Então, os pacientes com câncer normalmente têm uma alta carga de sintomas, né, físicos, emocionais, espirituais, sociais, e o paliativista aborda tudo isso no cuidado. Tá? Então, não é só para quando o paciente tem uma doença, por exemplo, metastática, que ele não vai ficar curado, que ele precisa de cuidados paliativos. Desde o começo do diagnóstico, mesmo que seja um tratamento curativo, esse paciente merece um acompanhamento especializado. Então, ele não precisa ser intenso no começo, a gente vai ajustando conforme as demandas, mas ele precisa dessa avaliação inicial, isso contribui muito. Como que esses cuidados colaboram para esse bem-estar físico, mental do paciente? Também esse cuidado também se estende para a família também, né? Como é que isso funciona? Isso, a gente tem que entender o que está acontecendo naquele cenário e fazer a programação de acordo com os valores do paciente. Então, é diferente eu tratar um câncer de próstata com esse remédio que tem esse benefício e eu tratar o câncer de próstata do seu José, que, por exemplo, não quer ficar careca ou não quer ter uma sequela, não quer ter diarreia porque ele sai muito de casa. Então, a gente tenta ajustar o tratamento para o controle de sintomas de acordo com os valores e aquilo que o paciente quer. Inclusive no fim da vida, né? A gente precisa conversar abertamente de como vai ser daqui para frente, porque o paciente precisa planejar sabendo o que vem. Legal. E, né, para a gente já ir finalizando, esse acesso a esses cuidados, ele também é garantido por lei? Como é que funciona? Todo paciente tem esse direito a esses cuidados? Todo paciente tem direito. A estrutura, principalmente no SUS, ainda é pequena e insuficiente. A gente tem a aprovação agora esse ano da Política Nacional de Cuidados Paliativos com o objetivo de ampliar o acesso. Mas, teoricamente, cuidados paliativos básicos, todo médico assistente, por exemplo, o oncologista que cuida de pacientes com câncer, deveria oferecer. E deixar o especialista para aqueles casos mais complexos, com maiores demandas. Maravilha, doutor. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Rafa, é aquilo que a gente falou no começo, né? Ninguém quer precisar passar por esse tipo de tratamento, mas a gente viu aqui que, sem dúvida nenhuma, ele é fundamental para garantir que o paciente tenha um conforto maior na sua vida durante esse tratamento também. Para a gente continuar essa conversa, eu devolvo para você daí do estúdio. Tá certo, Du. Muito obrigado pelas suas informações. Importante participação aqui nos Diálogos da Cidade. O cuidado paliativo, ele é desde o começo, porque auxilia, né, gente? Desde o início. Acho que quando você tem a notícia, já começa esses cuidados, né? Que a família abraça muito a pessoa que apresenta um quadro. Nesse assunto também, né? É comum que as famílias resistam a aceitar os cuidados paliativos, né? Como lidar com essa resistência emocional? Então, a verdade é que a família está tanto quanto doente quanto o paciente que faz parte da família. Sim. Porque eles vivem intensamente a mesma coisa. Porque do mesmo jeito que a pessoa que teve esse diagnóstico, ela está passando por esse processo difícil, ela não consegue dizer para a família não consegue dizer o que está sentindo pela outra. Então, os cuidados nesse momento é estabilizar a família para que tenha um grau de emocional mais equilibrado para que possa realmente amparar o doente da casa. Bacana. A questão é, nesses casos, né, a pessoa está com câncer, sessões em família, pode ajudar? Existe? Existe, é o tratamento familiar.
pai, mãe, filho, quem está fazendo parte da família. E está comum, Marlene? Está muito comum, muito comum. E como é que funciona essa terapia, né? Como é a reação dos familiares quando começa a terapia, depois do término? Então, normalmente a família entra, pai, mãe, 3, 4 pessoas normalmente, e cada um fala das dores, como é que está significando e o significado dessa pessoa dentro da família que está doente. E aí eles também querem ser orientados como lidar quando a pessoa perguntar alguma coisa para ela. Então eles também têm esse desamparo, porque tem esse desamparo no sentido de não saber o que responder. Então eles querem uma orientação nesse sentido de poder dar o maior conforto possível para a pessoa que está doente. Com certeza, como você disse, a família toda fica em luto, né? Mas muitas das vezes a família está extremamente angustiada, está muito preocupada com o doente, fica às vezes achando que a paciente está escondendo alguns sintomas para não trazer mais preocupação para a família. Então, às vezes, eles pedem para conversar com a gente sozinhos, conversam muito com o paciente. E muitas vezes o cuidado paliativo, no início fica um pouco de receio de começar o tratamento, mas depois de algumas sessões, consultas, acaba sendo muito natural e eles falam, nossa, como eu tive preconceito sobre isso, como eu não tentei isso antes, porque ajuda bastante no tratamento. E a família adoece muito, por isso que essa ajuda fica meio que impossível. Eles tentam, mas de alguma forma, né, com os cuidados naturais, Sim. de estar do lado da pessoa, fala o que você está sentindo, você está chorando, aí a família segura para não chorar e a pessoa que está doente percebe que eles estão emocionalmente abalados. Então fica tudo muito dolorido, porque muitas vezes a gente fala que o paciente precisa fazer, o tratamento é esse, o remédio é esse, mas às vezes o familiar não sabe o que ele precisa fazer. Exato. Então ele fica um pouco perdido em relação a tudo. É bem complicado. Bem complicado essa situação, mas a gente sabe que é uma luta, né, gente? É uma luta. A notícia, ele vai passar pelas fases do luto, ele pode negar, ele pode não aceitar. E as reações são diversas, né? Completamente diferente para paciente para paciente, de familiar para familiar. Sim. Mas com certeza a gente trazendo o apoio, não só o urologista ou o médico específico, a psicoterapia, cuidados paliativos, para fazer o paciente ter esperança e conseguir seguir esse caminho que infelizmente não vai ser fácil, mas muitas das vezes a gente consegue ter um bom tratamento. Tudo vai do psicológico está bom, né, doutora Marlene? Essa estabilidade. Se a estabilidade não existir, aí a pessoa adoece muito mais rápido e avança muito mais, né? Com certeza. Força de vontade também da luta, né? Exato. Teve um caso no consultório de uma grande amiga que descobriu um câncer, uma pessoa que sempre se cuidava muito e do nada ela tem lá um sintoma, vai, faz toda a busca disso, encontra um câncer e ela é psicóloga também, ela se desestabilizou bastante, mas logo ela se aderiu a isso, está super bem, está tendo uma recuperação muito boa, fez as químio que tinha que fazer e está super tranquila e voltou ao trabalho. Ela parou por um determinado tempo, porque ela não tinha condições emocionais de atender e já voltou a trabalhar e está bem. Certo, gente, é um assunto difícil de falar, porém necessário, né, o programa de hoje. A conversa é sobre informação que salva vidas. Vamos falar de prevenção e superação do câncer. De acordo com o INCA, até 30% dos casos de câncer podem ser evitados com hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, atividade física regular e evitar o consumo de álcool e cigarro. E quando a doença é diagnosticada no início, as chances de cura passam de 90%, né? Muitos tipos de câncer podem ser evitados com essa situação. A fé em Deus, força de vontade para superar, né? A importância de seguir também as recomendações médicas, de fazer os exames regularmente é fundamental. Além disso, é claro, né, o quanto o apoio da família, gente, faz toda a diferença nessa jornada, ajudando a enfrentar não só os desafios físicos, mas também o impacto emocional que traz a doença, né, gente? Que depoimento bacana. E a gente fala da parte espiritual, né? A fé em Deus. Tem a medicina, a gente sabe que a medicina é avançada, mas
Sempre a Sem questão dúvida. espiritual é fundamental, né, doutora Marlene? Sem dúvida, ajuda muito. É o que eles mais buscam também. Com certeza. E esse apoio espiritual, como entra na questão das terapias? A gente orienta, eles mesmos falam que tem uma religião, ou que vai rezar muito, ou que vai no centro, nas diversas religiões. E eu acho que o que eles sentem o melhor e que traz conforto para eles, eles têm que buscar. Sem dúvida, é uma ajuda muito boa. Com certeza. Marlene, falando da família, o apoio da família foi de extrema importância na cura, né, no tratamento. Como o apoio da equipe médica e também da família influencia no tratamento do paciente? Então, a grande verdade é que a família é a base de tudo. Se nesse momento ela for amparada com a presença, tudo bem que cada um está sofrendo, né? Mas estar do lado, eu estou com você, eu vou com você, eu te levo lá, eu te espero nisso. Você fazer esse acompanhamento, olhar a medicação, ver o que precisa, qual médico, conversar com o médico. Eu acho que esse tipo de atenção, eu acho que é muito deste apoio dos cuidados mesmo. Eles sentem abraçados que não está sozinho. É essa sensação que a pessoa doente tem que sentir. É que está tendo esse apoio de que está todo mundo do lado dela e junto com ela. Tipo, não estou nessa luta sozinho, tem um Exato. exército comigo. Tem um exército comigo, que estão lutando comigo junto. Com certeza. Né? Por exemplo, da mulher, uma coisa que a gente não enfatizou muito, mas assim, a mulher tem que ter o autocuidado, ela tem que se conhecer, ela tem que se apalpar. O câncer de mama é um índice muito alto, né? Com certeza. Então ela tem que se palpar, fazer ela mesma fazer isso e procurar o exame de mamografia anualmente, né? E qualquer diferença que elas percebam, uma dorzinha, algum incômodo, elas têm que buscar no início, porque existe até a cura, né? Mas desde que esse início tenha esse começo que parta por ela no sentido do autocuidado. Da alimentação, do esporte físico, dos cuidados em relação à bebida, cigarro. Eu acho que todo esse cuidado, se isso fosse feito por todos, não chegaria à etapa final. Marlene, amor próprio, né, doutor Caio também, amor próprio, a pessoa, a partir do momento que ela toma iniciativa, vou fazer check-up todos os anos, né, a mulher, vou fazer o autoexame, né, na hora do banho, é amor próprio, a pessoa tem que saber que a doença está aí. É olhar para si, saber o que o meu corpo fala, porque o corpo fala pela gente, né, de alguma forma você percebe algo diferente. Opa, o que é isso? Vou ver. Então, eu acho que é ficar atenta nesse autocuidado de um modo geral. Marlene, o que você observa, né, nos pacientes que conseguem passar por esse processo com mais resiliência? Eu percebo que existe uma força muito maior do ponto de vista emocional. São pessoas que realmente cuidaram disso, que está fazendo tudo muito certo e buscando sempre uma ajuda que possa contribuir desse autocuidado com ela, mesmo dentro já da doença. Com certeza. Doutor Caio, os tratamentos, né, os avanços recentes no tratamento do câncer, você destacaria para trazer, o que na verdade o que você destaca, né, esses avanços para trazer esperança para quem está na luta? Acho que o tratamento para o câncer, de uma maneira geral, melhorou muito no mundo e no Brasil, no sistema de saúde público também, porque a gente consegue ter tratamentos, tanto da parte cirúrgica, procedimentos minimamente invasivos, que trazem menores efeitos colaterais para o paciente. A gente consegue fazer os exames, as terapias de radioterapia e quimioterapia voltadas especificamente para cada tipo de tumor, o que melhora muito a sobrevida dos pacientes. E com certeza a parte genética avançou muito. Tem exames genéticos que a gente consegue fazer hoje em dia para saber se o tumor é mais agressivo, menos agressivo e se vai responder melhor a determinados medicamentos. Então, com certeza, o paciente que está passando por isso, tendo o diagnóstico por esse momento, na fase inicial, ele deve não perder a esperança, procurar o tratamento, porque graças à medicina e os avanços, existem muitas opções. Com certeza. Marlene, após, né, o término do tratamento, de que forma entra, né, na fase de reconstrução da vida e a superação também? Na medida em que eles vão tendo uma expectativa de uma melhora nesse sentido,
de reconstituir, ver que a coisa está dando certo, que os exames, ou cirurgia, ou quimio-rádio, teve um resultado positivo, eles criam uma nova força, uma nova vida e elas continuam dando continuidade na vida delas, inclusive voltando para trabalho e tentando ter uma ocupação para que sinta prazer da vida ainda, né? Com certeza. Meus queridos, muito obrigado. Né? Já ia chamar de vocês de meus amigos aqui. Muito obrigado pela participação brilhante de vocês aqui. No assunto é tão difícil de falar, mas importante. Vocês foram fundamental. Doutor Caio, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Doutor Marlene, obrigado. Obrigada a você, foi ótimo estar aqui. Obrigado sempre. Voltem sempre que quiserem, viu? Ok.